Ela entrou na sala nervosa, esperando apenas uma entrevista qualquer, até que o olhar dele congelou o tempo. O milionário à sua frente era o primeiro amor que ela nunca esqueceu. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. O sol da tarde de Lisboa cobria os arranha-céus com um tom dourado quando Helena Duarte atravessou as portas giratórias do imponente edifício na Avenida da Liberdade. A arquitetura moderna e minimalista do prédio contrastava com sua vida simples no subúrbio de Loures. Ajeitou o blazer comprado em uma liquidação anos antes, verificou se a maquiagem discreta ainda estava intacta no reflexo do elevador e respirou fundo. O currículo que carregava na pasta havia sido revisado dezenas de vezes nos últimos dias. Aquela vaga como coordenadora do departamento de design da Mendonça Empreendimentos representava sua última chance antes de voltar para o interior. Nos últimos meses, Helena havia tentado de tudo para se reerguer. Após a perda do apartamento alugado, da separação dolorosa e do longo período de desemprego, encontrar uma vaga compatível com sua formação parecia impossível. Agora, aos 32 anos, ela carregava nos olhos castanhos o cansaço de quem já havia enfrentado tempestades demais. 15º andar, anunciou a recepcionista com um sorriso estudado. A sala de reuniões fica no fim do corredor à direita. A senhora Patrícia a aguarda. Helena agradeceu com um aceno de cabeça e seguiu pelo corredor de mármore polido. Portas de vidro temperado, quadros de arte contemporânea e um silêncio que só o dinheiro consegue comprar. Ajustou a postura, ergueu o queixo e tentou ignorar o fato de que suas últimas economias haviam sido gastas naquela roupa sóbria e nos sapatos que apertavam levemente seus dedos. Não podia falhar. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Uma mulher elegante na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados em um corte Chanel, a recebeu com formalidade. Helena Duarte, sou Patrícia Mendonça, diretora de Recursos Humanos. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Sua experiência no portfólio nos chamou a atenção. Já conversamos por telefone, mas agora precisamos avaliar seu perfil pessoalmente. Nosso CEO faz questão de participar das entrevistas finais. Ele deve chegar em instantes. O CEO. Helena sentiu um calafrio involuntário. Durante a pesquisa sobre a empresa, havia evitado buscar informações pessoais sobre os proprietários. Focar apenas nos valores da companhia, nos projetos realizados, na filosofia de trabalho. Uma estratégia para se concentrar no que realmente importava. A Mendonça Empreendimentos era uma das maiores empresas de arquitetura e construção do país, com projetos inovadores e sustentáveis espalhados por toda a Europa e países de língua portuguesa. Trabalhar ali seria um salto profissional inimaginável, considerando sua trajetória recente. A porta se abriu completamente e o mundo de Helena parou de girar. Rafael Mendonça entrou na sala com o porte elegante que os anos apenas acentuaram. Os cabelos negros agora exibiam fios grisalhos nas têmporas, mas os olhos verdes continuavam penetrantes, como lâminas afiadas. O terno impecavelmente cortado delineava os ombros largos. Era o mesmo homem que 2 anos antes ela havia prometido nunca mais procurar. O mesmo que a fizera jurar, entre lágrimas e gritos, que seguiria sua vida longe dele. O mesmo com quem se casara em uma cerimônia fria, por um acordo que salvaria seu pai da prisão. Seus olhares se encontraram como 2 carros em rota de colisão. Patrícia continuava falando algo sobre a empresa, sobre processos, sobre expectativas. Mas Helena não conseguia processar nenhuma palavra. O sangue parecia congelado em suas veias. Rafael parou no meio da sala, como se tivesse levado um golpe invisível. Por um instante, apenas um brevíssimo instante, a máscara do empresário implacável cedeu lugar à surpresa genuína. Depois, a frieza habitual retornou. Senhorita Duarte, ele pronunciou com uma formalidade cortante, estendendo a mão como se fossem completos estranhos. Helena sentiu as pernas tremerem sob a mesa de vidro. Como não havia reconhecido o sobrenome Mendonça?
Como não havia feito a conexão, a resposta era simples. Rafael comandava uma empresa familiar na região sul, especializada em exportação de calçado. O que ela não sabia era que nos anos de sua ausência, ele havia expandido os negócios e comprado a empreendedora em Lisboa. Senhor Mendonça, ela respondeu, apertando brevemente aquela mão que um dia conhecera cada curva de seu corpo. Patrícia olhou para ambos com curiosidade, mas não fez perguntas. Helena percebeu que a mulher não sabia de nada, que para toda a empresa ela era apenas uma candidata comum e não a ex-esposa do CEO. A entrevista prosseguiu como uma peça de teatro macabra. Perguntas técnicas sobre experiência, sobre metodologias de design, sobre gestão de equipas. Helena respondia mecanicamente, escondendo o turbilhão de emoções que a consumia por dentro. Rafael mantinha o semblante impassível, fazendo anotações ocasionais, observando-a como se estivesse diante de um quebra-cabeça complexo. Precisamos de alguém que entenda que nossos projetos não são apenas estruturas, mas sonhos materializados, Rafael disse em determinado momento, e Helena sentiu o peso daquelas palavras. Quantos sonhos haviam construído juntos, apenas para vê-los desmoronar como um castelo de areia? Quando a entrevista terminou, Patrícia acompanhou Helena até a porta, garantindo que entrariam em contato em breve. Rafael permaneceu sentado, organizando papéis com uma concentração exagerada. A mensagem era clara. Não havia nada pessoal ali, apenas negócios. Ao sair do imponente edifício, Helena sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O céu de Lisboa agora exibia tons de cinza, ameaçando uma tempestade de verão típica da cidade. Caminhou sem rumo pela Avenida da Liberdade, deixando que as memórias invadissem sua mente como um filme antigo sendo revelado. Havia conhecido Rafael 5 anos antes, em uma exposição de arte no Porto. Ela, recém-formada em design, apresentava seu trabalho de conclusão de curso. Ele, empresário bem-sucedido, buscava talentos para a campanha de marketing de sua empresa de calçado. O encontro havia sido casual. Ele se interessara por suas ilustrações minimalistas, pelo traço único que havia desenvolvido durante anos de estudos. Na época, Helena não sabia que aquele homem elegante de fato escuro carregava o peso de um sobrenome tradicional e uma fortuna construída por gerações. A atração foi imediata, mas o abismo social entre eles era evidente. Ela, filha de um comerciante local que lutava para manter as portas abertas, ele, herdeiro de um império. Os encontros profissionais evoluíram para jantares discretos, conversas sobre arte, literatura, sonhos. Rafael parecia fascinado pela maneira como Helena enxergava o mundo, pela autenticidade que havia em cada palavra, cada gesto. Quando seu pai foi acusado de fraude fiscal, uma armadilha criada por um sócio desonesto, Helena viu seu mundo desmoronar. A possibilidade de ver o pai preso, a pequena loja de materiais de construção fechada e a hipoteca da casa sendo executada a deixou desesperada. Foi nesse momento que Rafael surgiu com a proposta. Um casamento de conveniência. Ele precisava de uma esposa para agradar aos investidores conservadores, para criar uma imagem de estabilidade. Em troca, usaria sua influência para resolver os problemas legais do pai de Helena. A cerimônia aconteceu em uma tarde chuvosa, com poucos convidados. O vestido, branco, pesava como chumbo sobre seus ombros. O sorriso ensaiado doía nos lábios. As alianças que trocaram pareciam algemas douradas. Na noite de núpcias, Rafael manteve sua promessa. Dormiriam em quartos separados, manteriam as aparências em público, mas nada além disso. Ela havia aceitado aqueles termos com uma mistura de gratidão e vergonha. Os primeiros meses foram um exercício de teatro. Aparições em eventos sociais, sorrisos para fotografias, mãos entrelaçadas que se separavam assim que as portas se fechavam. A mansão na zona da Foz do Douro, no Porto, era espaçosa o suficiente para que raramente se encontrassem. Helena preenchia seus dias com projetos freelancer, tentando manter viva sua carreira, enquanto fingia ser a esposa perfeita do empresário de sucesso. Até que, numa noite de primavera, algo mudou.
Rafael voltou de uma viagem de negócios mais cedo do que o previsto e a encontrou chorando no jardim de inverno. Não perguntou o motivo das lágrimas, apenas sentou-se ao seu lado e permaneceu em silêncio. Quando ela finalmente se acalmou, ele confessou algo que jamais havia dito. Também se sentia sozinho, também vivia uma farsa, também desejava algo real. Foi o início de uma aproximação genuína. Conversas longas durante o jantar, caminhadas pelo jardim nas manhãs de domingo, confidências trocadas nas madrugadas insones. Helena descobriu que por trás do empresário calculista existia um homem sensível que amava música clássica, que colecionava primeiras edições de livros raros, que sonhava em um dia abandonar tudo e viver de maneira simples. O primeiro beijo verdadeiro aconteceu sem planeamento, sem encenação. Apenas dois corpos que gravitavam um para o outro, cedendo finalmente à atração que tentavam negar. Os meses seguintes foram de descobertas, de intimidade crescente, de um amor que florescia nas entrelinhas de um contrato frio. Helena se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, a farsa havia se transformado em algo real, até que descobriu a verdade. Numa tarde, enquanto procurava por um documento no escritório de Rafael, encontrou o contrato original que haviam assinado antes do casamento. Junto a ele, uma investigação detalhada sobre seu pai, revelando que Rafael sabia desde o início que as acusações eram falsas, que ele havia manipulado a situação para criar uma dívida de gratidão, que tudo não passava de um plano cuidadosamente arquitetado. O confronto foi devastador, as palavras trocadas imperdoáveis, os sentimentos dilacerados. Naquela mesma noite, Helena deixou a mansão com apenas uma mala pequena, jurando nunca mais olhar para trás. Mudou-se para Lisboa, recomeçou do zero, reconstruiu sua identidade longe da sombra do sobrenome Mendonça. E agora, 2 anos depois, o destino a colocava novamente frente a frente com o homem que havia partido seu coração. O telemóvel vibrou no bolso do blazer, arrancando-a das memórias dolorosas. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Precisamos conversar. Jantar hoje, 20 horas, restaurante Belcanto. Rafael. Helena sentiu o estômago revirar. A chuva finalmente desabou sobre a avenida, obrigando-a a procurar abrigo em uma cafetaria próxima. Sentada junto à janela, observando as gotas escorrerem pelo vidro, enfrentou a decisão mais difícil dos últimos anos: ignorar a mensagem e seguir sua vida, ou enfrentar o passado que havia tentado desesperadamente enterrar. O café esfriou na chávena enquanto ela pesava suas opções. Precisava daquele emprego. Seu aluguel estava atrasado. Os trabalhos freelancer haviam diminuído drasticamente durante a pandemia e as reservas financeiras já não existiam mais. Mas trabalhar para Rafael significava reabrir feridas que ainda sangravam. Fechou os olhos por um instante, sentindo o cansaço de anos de luta. Quando os reabriu, digitou a resposta: "Estarei lá." A chuva continuava caindo quando Helena chegou ao Belcanto. O hotel, boutique na região do Chiado, exalava luxo discreto, com sua fachada clássica e iluminação suave. Entregou as chaves do carro emprestado ao manobrista, tentando ignorar como seu vestido simples destoava da elegância do local. Havia escolhido algo sóbrio. Um vestido preto na altura dos joelhos, sapatos de salto médio, o cabelo castanho preso em um coque baixo. Nada que pudesse sugerir qualquer esforço especial para o encontro. Rafael já a aguardava em uma mesa discreta no fundo do restaurante. Ao vê-la aproximar-se, levantou-se com a educação impecável que seus pais haviam lhe incutido desde a infância. Por um instante, fugaz, Helena vislumbrou algo semelhante à vulnerabilidade naqueles olhos verdes, mas logo a expressão foi substituída pela usual máscara de controle. "Obrigado por ter vindo", ele disse, puxando a cadeira para que ela se sentasse. "Não estou aqui por você", Helena respondeu com frieza. "Estou aqui porque preciso desse emprego." Rafael assentiu, como se já esperasse por aquela resposta. Chamou o sommelier com um gesto discreto e pediu uma garrafa de vinho tinto sem consultar o cardápio. Helena reconheceu a marca.
Era o mesmo vinho que haviam compartilhado na primeira vez que ficaram juntos. De verdade, não como parte de uma encenação. Você sabia quem eu era quando se candidatou? Ele perguntou assim que o sommelier se afastou. Claro que não, ela respondeu, sustentando o olhar dele. Jamais procuraria você voluntariamente. A Mendonça Empreendimentos não tinha seu nome na liderança quando pesquisei sobre a empresa. Comprei o controle acionário há 8 meses, Rafael explicou, girando a taça de vinho entre os dedos. Foi uma aquisição estratégica. Estamos expandindo para o setor imobiliário sustentável. Fascinante, Helena respondeu com ironia. E agora? Vai me oferecer o emprego em troca de alguma coisa? Outro contrato, talvez? O comentário atingiu Rafael como um golpe físico. Ele fechou os olhos por um instante, como se precisasse reunir forças para continuar. Você tem o direito de me odiar, disse finalmente. Não vou negar que cometi erros imperdoáveis, mas a vaga é sua por mérito próprio. Patrícia não fazia ideia de quem você era quando selecionou seu currículo entre centenas. E depois da entrevista de hoje, ela está convencida de que você é a pessoa ideal para o cargo. Helena bebericou o vinho tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos. Por mais que desejasse recusar qualquer coisa vinda daquele homem, a realidade era cruel. Precisava do trabalho, do salário, da estabilidade. Quais são as condições? Nenhuma, Rafael respondeu prontamente. O cargo é seu, com todas as responsabilidades e benefícios. Você responderá diretamente ao diretor de criação, não a mim. Raramente nos encontraremos. Por quê? Helena perguntou, incapaz de esconder a desconfiança. Por que me oferecer isso depois de tudo? Rafael hesitou, como se medisse cada palavra antes de pronunciá-la. Porque é o mínimo que posso fazer depois do mal que causei. E porque, apesar de tudo, sei reconhecer talento quando vejo. O garçom trouxe os pratos que Rafael havia pedido antecipadamente, outro gesto que mostrava como ele ainda se lembrava de suas preferências culinárias. Comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Seu pai está bem? Rafael perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Helena sentiu a garganta apertar. Seu pai havia falecido 6 meses antes, vítima de um infarte fulminante. Sozinha, ela havia cuidado de todos os trâmites do funeral, da venda da pequena casa para pagar as dívidas restantes, da distribuição dos poucos pertences pessoais. Rafael não sabia por que ela não permitira que ele soubesse. Ele morreu, respondeu simplesmente. Enfarte. O choque no rosto de Rafael foi genuíno. Ele pousou os talheres e estendeu a mão sobre a mesa, como se fosse tocar a dela, mas recuou no último momento. Helena, eu sinto muito. Não sabia. Como poderia saber? Ela rebateu, lutando contra as lágrimas. Cortei todos os vínculos com você, com sua família, com aquela vida. Ele era um bom homem, Rafael murmurou, e havia sinceridade em sua voz. Apesar de tudo, sempre o respeitei. Helena ergueu os olhos, encarando-o com uma intensidade que o fez recuar levemente. Apesar de tudo, você manipulou a vida dele, a minha vida, criou uma dívida inexistente para me forçar a um casamento que serviria aos seus propósitos. E agora quer que eu acredite que o respeitava? As coisas não foram bem assim, Rafael começou, mas Helena o interrompeu. Li os documentos, Rafael. Vi a investigação que você encomendou. Você sabia que meu pai era inocente desde o início. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo, em alguém sempre tão controlado. Sim, eu sabia que as acusações eram falsas, admitiu finalmente. Mas não foi como você está pensando. Eu não criei a situação, apenas descobri a verdade antes que você soubesse. E em vez de simplesmente me contar, decidiu usar isso como moeda de troca? Eu estava apaixonado por você, Rafael disse, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Desde o primeiro dia na galeria. Mas sabia que você nunca olharia para mim de verdade, que para você eu era apenas um empresário arrogante, que poderia ajudar na sua carreira. Quando descobri o que estavam fazendo com seu pai, vi uma oportunidade de tê-la na minha vida.
Foi errado, foi egoísta, foi imperdoável, mas não foi calculado como você imagina. Helena sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Durante 2 anos alimentara o ódio como forma de sobreviver, como escudo contra a dor do amor perdido. A possibilidade de que a história tivesse nuances que desconhecia nunca lhe ocorrera. Por que não me contou isso antes? Quando começamos a... Porque tinha medo, Rafael completou. Medo de que, se soubesse a verdade, me abandonasse imediatamente. E então, quando finalmente encontrei coragem para confessar tudo, você descobriu os documentos antes. Viu apenas fragmentos da história e tirou suas próprias conclusões. Conclusões que eu merecia, diga-se de passagem. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Helena sentia a cabeça girar com novas possibilidades, com versões da história que nunca considerara. Mas as feridas ainda estavam abertas, a confiança quebrada além da possibilidade de reparo. O emprego, ela disse finalmente, retornando ao assunto inicial. Aceito a posição, mas com uma condição. Manteremos nossa relação estritamente profissional, sem encontros privados, sem tentativas de reconciliação, sem reviver o passado. Rafael assentiu lentamente. Como você quiser. O contrato será enviado amanhã para seu e-mail, junto com todos os detalhes para início imediato, se estiver de acordo. Quando o jantar terminou e Rafael pagou a conta, ambos permaneceram em silêncio até o saguão do hotel. A chuva havia parado, deixando no ar aquele cheiro peculiar de asfalto molhado que só as grandes cidades conhecem. Posso levá-la em casa? Rafael ofereceu, indicando o carro que o motorista já havia posicionado na entrada. Não, obrigada, Helena recusou. Preciso deste tempo. Sozinha. Ele assentiu, respeitando sua decisão. Quando Helena já se afastava em direção ao ponto de táxi, Rafael chamou seu nome uma última vez. Sei que prometi manter distância, e vou cumprir essa promessa, ele disse. Mas preciso que saiba de uma coisa. Nunca deixei de pensar em você. Nem um único dia. Helena não respondeu. Entrou no táxi com o coração pesado, olhando pela janela enquanto as luzes da cidade criavam padrões hipnóticos no vidro úmido. Sentiu o telemóvel vibrar com a mensagem, confirmando o início do contrato de trabalho na segunda-feira seguinte. Uma nova fase estava prestes a começar. Uma fase em que o passado e o presente colidiriam diariamente, em que teria que conviver com lembranças e sentimentos que havia lutado para enterrar. Havia aceitado o desafio por necessidade, mas algo dentro dela, uma pequena chama que se recusava a apagar, questionava se não havia mais do que isso em sua decisão. Quando o táxi parou diante do pequeno prédio em Campo de Ourique, onde alugava um apartamento modesto, a lua havia surgido entre as nuvens que se dispersavam. Helena ergueu o rosto para o céu noturno, respirando fundo. Seguiria em frente, como sempre fizera. Enfrentaria Rafael, enfrentaria o passado, enfrentaria a si mesma. E desta vez, se houvesse alguma verdade a ser descoberta, ela não fugiria. O escritório da Mendonça Empreendimentos fervilhava de atividade quando Helena chegou para seu primeiro dia de trabalho. O departamento de design ocupava todo o 13º andar, com amplas janelas que ofereciam uma vista panorâmica de Lisboa. A equipa era jovem e diversa, 16 profissionais entre designers, arquitetos e especialistas em sustentabilidade. Marcos Viana, o diretor de criação, a recebeu com um entusiasmo genuíno que a surpreendeu. Seu portfólio é excepcional, ele comentou enquanto a guiava pelo espaço. Especialmente os projetos de revitalização urbana. É exatamente o olhar que precisamos para a nova fase da empresa. Helena sorriu, tentando esconder o nervosismo. Vestia um conjunto de calça e blazer azul marinho, cabelos soltos emoldurando o rosto, uma maquilhagem discreta realçando os traços delicados. Havia passado o fim de semana inteiro, preparando-se psicologicamente para aquele momento, para a possibilidade de encontrar Rafael pelos corredores, para as perguntas inevitáveis sobre como havia conseguido o cargo. Mas o dia transcorreu sem sobressaltos.
conheceu cada membro da equipa, familiarizou-se com os projetos em andamento, recebeu seu próprio espaço de trabalho com vista para o Parque Eduardo VII. Não houve sinal de Rafael, nem comentários estranhos. Patrícia passou brevemente para dar-lhe as boas-vindas oficiais, mas nada mencionou sobre qualquer conexão anterior com o CEO. Ao final do expediente, quando já recolhia seus pertences para ir embora, Marcos parou ao lado de sua mesa. O pessoal costuma ir às quintas-feiras ao bar aqui perto. Nada formal, só uma cerveja depois do trabalho. Seria ótimo se pudesse se juntar a nós. Claro, Helena respondeu, grata pela acolhida. Obrigada pelo convite. Os dias se transformaram em semanas. Helena mergulhou no trabalho com a determinação de quem tem algo a provar, para si mesma, mais do que para qualquer outra pessoa. Seu talento natural logo se destacou. As reuniões de brainstorming ganhavam vida quando ela apresentava suas ideias. Os esboços iniciais evoluíam para conceitos inovadores sob seu toque. A equipa, inicialmente cautelosa com a nova coordenadora, rapidamente passou a respeitá-la e a buscar sua orientação. Rafael manteve sua promessa de distância. Nas raras ocasiões em que se encontravam, reuniões gerais, apresentações de novos projetos, eventos corporativos, ele a tratava com a mesma cortesia profissional que dispensava aos outros funcionários de alto escalão. Nem mais nem menos. Aos olhos de quem não conhecia o passado compartilhado, eram apenas o CEO e a talentosa coordenadora de design. Mas Helena percebia os olhares furtivos quando ele pensava que ela não estava observando. Notava como ele se tornava mais formal, mais rígido na postura quando ela entrava em uma sala. Como sua voz mudava sutilmente ao dirigir-se a ela. Pequenos sinais que ninguém mais captava, mas que para ela eram evidentes como cicatrizes antigas, que ainda doem quando o tempo vai mudar. Em uma tarde de quinta-feira, 2 meses após sua contratação, Helena encontrava-se sozinha na sala de projetos. Havia ficado além do horário, finalizando os detalhes de uma apresentação importante para o dia seguinte. Um projeto de revitalização de uma antiga fábrica no Beato, na zona oriental da cidade, transformando-a em um complexo multiuso com habitações populares, espaços culturais e áreas verdes. Era o tipo de trabalho que a apaixonava, que dava sentido à sua formação. Não sabia que ainda estava aqui. A voz de Rafael a sobressaltou. Ele estava parado à porta, o paletó do fato jogado sobre o ombro, a gravata levemente frouxa, sinais de que também tivera um longo dia. Estou finalizando a apresentação para amanhã, ela respondeu mantendo o tom neutro. O projeto da fábrica do Beato. Rafael aproximou-se lentamente, como se medisse cada passo para não invadir seu espaço. Parou a uma distância segura, observando as plantas e renderizações espalhadas sobre a grande mesa. Posso ver? Helena hesitou por um instante, mas acabou assentindo. Afastou-se levemente, criando um espaço para que ele se aproximasse dos desenhos sem que ficassem próximos demais. Rafael examinou o material com atenção genuína, o senho franzido em concentração. É extraordinário, ele disse finalmente. A maneira como você preservou elementos da arquitetura original, mas criou espaços tão contemporâneos, há uma poesia nisso. Obrigada, ela respondeu, incapaz de esconder completamente o orgulho no trabalho realizado. Os investidores vão adorar, principalmente a parte habitacional. Conseguiu encaixar 40% a mais de unidades do que o plano original previa, sem comprometer a qualidade dos espaços. Helena ergueu uma sobrancelha surpresa. Você estudou o projeto preliminar? Um leve sorriso curvou os lábios de Rafael. Estudo todos os projetos importantes da empresa, Helena. E este tem sua assinatura em cada linha. O comentário a deixou desconfortável, não pela observação em si, mas pela intimidade que sugeria. Como se ele ainda a conhecesse profundamente, como se ainda pudesse ler suas intenções através de desenhos e conceitos. Bem, está ficando tarde, ela disse, começando a reunir os materiais. Preciso descansar para amanhã. Rafael assentiu, respeitando a deixa. Posso oferecer uma boleia?
Está chovendo bastante. Não, obrigada. Já chamei um táxi. Ele não insistiu. Caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Helena, chamou, a voz mais suave. Sei que prometi manter distância, e estou tentando respeitar isso. Mas quero que saiba que estou muito orgulhoso do trabalho que você está fazendo aqui. Não como não como alguém do seu passado, mas como CEO desta empresa. Você está transformando o departamento de design. Antes que ela pudesse responder, ele já havia saído. Helena permaneceu imóvel por alguns instantes, o coração batendo em um ritmo irregular que há muito não sentia. Respirou fundo, tentando reorganizar seus pensamentos. Era apenas um elogio profissional, nada mais. Não poderia permitir que o passado interferisse no presente que estava construindo com tanto esforço. No dia seguinte, a apresentação foi um sucesso retumbante. Os investidores aprovaram o projeto unanimemente, destacando especialmente os aspectos sociais e sustentáveis que Helena havia enfatizado. Marcos não poupou elogios à sua competência, e até mesmo Patrícia, sempre tão contida, demonstrou entusiasmo com os resultados. Rafael permaneceu em segundo plano durante toda a reunião, intervindo apenas para esclarecer questões financeiras ou estratégicas. No final, quando os investidores já se retiravam entre apertos de mão e promessas de novos negócios, ele se aproximou brevemente. Parabéns, disse simplesmente, estendendo a mão para um cumprimento formal. Obrigada, ela respondeu, aceitando o gesto. O contato foi breve, profissional, mas Helena não pôde deixar de notar como a mão dele ainda era quente, como seus dedos ainda se encaixavam perfeitamente nos dela. Naquela noite, os colegas insistiram em comemorar o sucesso do projeto. O bar escolhido era descontraído, com música ao vivo e uma variedade impressionante de cervejas artesanais. Helena deixou-se levar pela atmosfera festiva, permitindo-se relaxar pela primeira vez em semanas. Riu das piadas de Lucas, o designer gráfico, que sempre tinha uma história engraçada para contar. Discutiu tendências de arquitetura sustentável com Camila, a especialista ambiental recém-contratada, e até mesmo participou de uma acalorada discussão sobre política urbana com Marcos e outros diretores. Foi em meio a essa descontração que notou a presença de Renata Vasconcelos, diretora financeira da empresa e, segundo os rumores de corredor, ex-namorada de Rafael. Alta, elegante, com longos cabelos loiros e uma presença que comandava a atenção, Renata observava Helena com um interesse que ia além da curiosidade casual. Então você é a nova queridinha do departamento de design, Renata comentou, aproximando-se com um drink na mão. Havia algo predatório em seu sorriso. Todos estão falando sobre o projeto do Beato. Impressionante. Para alguém que chegou há tão pouco tempo. Obrigada, Helena respondeu cautelosamente. Mas foi um trabalho de equipa. Temos profissionais excepcionais no departamento. Ah, a modéstia. Renata sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Sempre uma característica admirável. Especialmente quando se sobe tão rapidamente na hierarquia. O comentário carregava uma insinuação que não passou despercebida. Helena endireitou a postura, encarando a mulher diretamente. Se tem algo específico que queira dizer, Renata, sinta-se à vontade para ser direta. Renata deu um gole lento em sua bebida, estudando Helena por sobre a borda do copo. Apenas achei curioso como Rafael, sempre tão criterioso com contratações de alto escalão, aprovou seu nome tão rapidamente. Normalmente, ele entrevista pessoalmente os candidatos várias vezes antes de tomar uma decisão. Talvez meu currículo tenha falado por si mesmo. Helena rebateu, mantendo a calma. Ou talvez Patrícia tenha sido convincente o suficiente na apresentação dos candidatos. Ou talvez Renata abaixou o tom, aproximando-se como quem compartilha um segredo. Vocês já se conhecessem de antes. O coração de Helena acelerou, mas seu rosto não traiu nenhuma emoção. Havia trabalhado duro demais para construir uma reputação profissional sólida. Não permitiria que insinuações maldosas a manchassem. Se você tem alguma questão sobre minha qualificação para o cargo, Renata, sugiro que a discuta diretamente com o Departamento de Recursos Humanos.
Tenho certeza de que Patrícia terá prazer em mostrar o processo de seleção pelo qual passei, junto com outros 20 candidatos. A resposta firme pareceu surpreender Renata, que recuou levemente. Não me entenda mal, querida. Não estou questionando sua competência. Pelo contrário, estou impressionada. Rafael não costuma se enganar sobre talentos. Antes que Helena pudesse responder, Marcos se aproximou, inconsciente da tensão entre as duas mulheres. Helena, venha conhecer o pessoal do marketing. Eles estão loucos para discutir a campanha do projeto do Beato. Com um aceno educado para Renata, Helena afastou-se, grata pela interrupção. Mas o encontro deixou um gosto amargo. Seria apenas o início dos questionamentos sobre sua rápida ascensão na empresa? Quanto tempo até que alguém descobrisse seu passado com Rafael? Ao retornar para casa naquela noite, Helena sentia-se emocionalmente exausta. O pequeno apartamento em Campo de Ourique, que havia decorado com tanto carinho nos últimos meses, pareceu acolhê-la como um refúgio. Descalçou os sapatos, serviu-se de uma taça de vinho e sentou-se na pequena varanda, observando as luzes da cidade. O telemóvel vibrou com uma mensagem. Era Rafael. Soube do encontro com Renata. Sinto muito por qualquer desconforto. Ela não sabe sobre nós, mas sempre foi perspicaz. Se preferir, posso esclarecer a situação com ela. Helena releu a mensagem várias vezes, incerta sobre como responder. Como Rafael havia descoberto tão rapidamente sobre a conversa no bar? Alguém teria relatado a ele? Ou seria apenas coincidência? Após alguns minutos de reflexão, digitou: não é necessário. Sei lidar com situações como essa. Apenas gostaria de saber como você soube. A resposta veio quase imediatamente. Lucas me ligou preocupado. Ele é um bom amigo, cuida da equipa. Mas respeito sua decisão. Apenas saiba que estou aqui se precisar. Helena não respondeu. Bloqueou a tela do telemóvel e voltou a contemplar a cidade, os pensamentos embaralhados como as luzes que piscavam ao longe. Por que Rafael continuava a afetá-la, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tudo o que havia acontecido entre eles? As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Com a aprovação do projeto do Beato, Helena assumiu a liderança de uma equipa especial para sua implementação. As reuniões se multiplicaram, as visitas ao terreno tornaram-se frequentes, as noites de trabalho estenderam-se cada vez mais. Ela mergulhou nessa rotina com gratidão. Quanto mais ocupada estivesse, menos tempo teria para pensar em Rafael, em Renata, no passado que insistia em espreitá-la. Em uma tarde particularmente agitada, recebeu um e-mail da secretária de Rafael, convocando-a para uma reunião em seu escritório no final do dia. O assunto indicava apenas Projeto do Beato, Fase 2. Nada incomum, considerando sua posição no projeto, mas ainda assim Helena sentiu aquela familiar tensão no estômago. O escritório de Rafael ocupava o canto do último andar, com amplas janelas de vidro que ofereciam uma vista espetacular do horizonte lisboeta. As paredes exibiam fotografias em preto e branco de projetos antigos da empresa, intercaladas com algumas obras de arte contemporânea. Helena reconheceu uma Paula Rego, um Júlio Pomar, uma pequena escultura que parecia ser uma Lagoa Henriques. Rafael estava ao telemóvel quando ela entrou, mas indicou com um gesto que ela se sentasse. Encerrou a ligação rapidamente, sem pressa, mas também sem prolongá-la desnecessariamente. Obrigado por vir, ele disse, levantando-se para servir 2 águas. Sei que está ocupada com a implementação da primeira fase. O projeto está seguindo conforme o cronograma. Helena respondeu profissionalmente, aceitando o copo que ele oferecia. Tivemos alguns desafios com o solo, mas nada que a equipa de engenharia não tenha conseguido resolver. Rafael assentiu, retornando à sua cadeira. Na verdade, não a chamei aqui para falar sobre a fase atual, ele disse, recostando-se levemente, mas sobre uma possível expansão. Os investidores estão entusiasmados com o conceito e gostariam de replicá-lo em outras áreas da cidade, talvez até em outras capitais. Helena não escondeu a surpresa. Isso é inesperado. E positivo, claro. Seria um salto significativo para a empresa, Rafael continuou.
E para sua carreira também. Você lideraria o programa de expansão, com uma equipa maior e orçamento praticamente ilimitado. A oferta era tentadora, exatamente o tipo de oportunidade com que Helena sonhara durante anos de carreira. Mas havia algo na maneira como Rafael a observava, uma expectativa que ia além do profissional, que a deixou alerta. Parece uma proposta incrível, ela disse cautelosamente, mas presumo que haja algum detalhe que ainda não mencionou. Um leve sorriso curvou os lábios de Rafael. Sempre perspicaz. Sim, há uma condição. A expansão começaria pelo porto. Precisaríamos que você se mudasse para lá por pelo menos 6 meses para supervisionar pessoalmente o início dos trabalhos. Porto, a cidade onde tudo começara, onde a mansão que haviam compartilhado ainda existia, provavelmente, onde cada esquina, cada parque, cada restaurante guardava lembranças de um passado que ela lutara para deixar para trás. É uma decisão estratégica, Rafael acrescentou rapidamente, percebendo sua hesitação. O porto tem o perfil urbano ideal para replicar o modelo. E a Câmara Municipal já demonstrou interesse em revitalizar o antigo bairro industrial. Entendo as razões estratégicas, Helena respondeu, mas preciso de tempo para considerar. É uma mudança significativa em minha vida. Claro, ele concordou. Não preciso de uma resposta imediata. Pense com calma. O projeto só começaria em 2 meses. Helena levantou-se, indicando que considerava a reunião encerrada. Rafael a acompanhou até a porta, mantendo uma distância respeitosa. Quando ela já estava no corredor, ele chamou seu nome suavemente. Helena, a decisão é puramente profissional. Sei que parece que estou tentando trazê-la de volta ao passado, mas não é isso. É realmente uma oportunidade extraordinária para sua carreira. E você merece isso, independentemente de tudo mais. Ela assentiu brevemente, sem confiar na própria voz para responder, e seguiu para o elevador. Enquanto as portas se fechavam, viu Rafael ainda parado no mesmo lugar, observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar. O apartamento estava silencioso quando Helena chegou. Jogou a mala sobre o sofá, descalçou os sapatos e foi direto para a casa de banho, onde encheu a banheira com água quente. Enquanto se despia, as perguntas giravam em sua mente como um redemoinho. Seria realmente apenas uma decisão profissional? Rafael estaria usando o projeto como pretexto para aproximá-la novamente de seu antigo mundo? E mais perturbador ainda, porque parte dela se sentia tentada não apenas pela oportunidade de carreira, mas pela possibilidade de revisitar o passado. Mergulhou na água perfumada, fechando os olhos e tentando esvaziar a mente. Mas as memórias a invadiam sem permissão. O dia em que conheceu Rafael na exposição de arte, o primeiro jantar, quando ele a convidou para trabalhar em sua empresa, os olhares trocados durante reuniões, as conversas que se estendiam além do profissional, e então a proposta, o casamento de conveniência que mudaria suas vidas para sempre. A cerimônia havia sido discreta, apenas familiares próximos e alguns amigos íntimos. Helena usava um vestido simples de corte clássico que Rafael havia insistido em presentear. Para manter as aparências, ele dissera, mas havia escolhido algo que combinava perfeitamente com o estilo dela. Seu pai a acompanhara até o altar com lágrimas nos olhos, não de alegria, mas de culpa por tê-la colocado naquela situação. Rafael esperava com expressão solene, quase distante, como se aquilo fosse apenas mais um negócio a ser fechado. Os primeiros meses foram exatamente como haviam combinado, uma farsa bem ensaiada. Sorriam para fotografias, compareciam juntos a eventos, mantinham a ficção do casal feliz. Nos bastidores, viviam vidas separadas sob o mesmo teto imponente. Helena tentava ignorar o quanto a presença dele a afetava, como seu coração acelerava quando o encontrava inesperadamente pelos corredores da mansão. Rafael, por sua vez, parecia cada vez mais distante, enterrando-se no trabalho, evitando momentos a sós com ela. Até a noite da tempestade. Um temporal violento havia derrubado a energia em toda a região ocidental do porto. Helena estava sozinha na mansão. Rafael viajara a negócios,
e a equipa de funcionários já havia se recolhido às dependências nos fundos da propriedade. Com apenas algumas velas para iluminar o caminho, ela vagava pelos cômodos escuros, tentando encontrar mais cobertores para enfrentar o frio que se intensificava. Foi então que a porta da frente se abriu abruptamente, trazendo uma rajada de vento e chuva para dentro do hall. Rafael surgiu ensopado, o fato arruinado, o semblante exausto. Havia conseguido retornar à cidade antes do fecho do aeroporto, mas seu carro avariara a alguns quarteirões da mansão, obrigando-o a caminhar sob a chuva torrencial. Helena correu até ele com uma toalha, ajudando-o a secar o rosto e os cabelos. Havia algo vulnerável na maneira como ele tremia de frio, como permitia que ela cuidasse dele sem as habituais barreiras. Levou-o até a lareira da biblioteca, acesa com o último estoque de lenha, e serviu-lhe um copo de uísque para aquecer o corpo. Sentados lado a lado sobre o tapete persa, iluminados apenas pela luz bruxuleante do fogo, conversaram como nunca haviam conversado antes. Rafael contou sobre sua infância solitária, sobre as expectativas esmagadoras do pai, sobre o medo constante de nunca ser bom o suficiente. Helena falou sobre sua paixão pela arte, sobre os sacrifícios que fizera para estudar, sobre como o pai sempre fora seu porto seguro. As horas passaram, o nível do uísque no decantador baixou, e as barreiras entre eles começaram a ruir. Em determinado momento, Rafael tocou o rosto dela com delicadeza, como se estivesse diante de algo frágil e precioso. "Por que aceitou este casamento, Helena?" Ele perguntou, a voz rouca. "Por que concordou em viver esta mentira comigo?" "Você sabe por quê," ela respondeu, sustentando seu olhar. "Para salvar meu pai, para protegê-lo. Não havia outra solução. Alguém que pudesse ajudá-lo sem exigir." "Isso," Helena balançou a cabeça lentamente. "Tentamos tudo, advogados, empréstimos, até alguns amigos. Ninguém podia ou queria se envolver. E então você surgiu com sua proposta. E você me odiou por isso?" A pergunta pairou entre eles como uma corda esticada ao máximo, prestes a se romper. "Não," Helena respondeu finalmente, a voz quase um sussurro. "Nunca odiei você, Rafael. Apenas o que representava. O poder que tinha sobre mim, sobre nós." Algo mudou na expressão dele. Um brilho de compreensão, de reconhecimento. Naquela noite, quando seus lábios se encontraram pela primeira vez sem testemunhas, sem contratos, sem motivos além do desejo puro, ambos sabiam que nada seria como antes. O beijo, inicialmente hesitante, aprofundou-se com uma urgência que vinha sendo reprimida por meses. Mãos exploraram corpos com reverência e desespero. A tempestade lá fora era apenas um eco da que se desencadeava dentro deles. Fizeram amor ali mesmo, sobre o tapete da biblioteca, as sombras do fogo dançando sobre a pele nua, os sussurros e gemidos misturando-se ao barulho da chuva. E depois, quando jaziam abraçados sob um cobertor improvisado, Rafael confessou algo que mudaria tudo. "Isso nunca foi um acordo para mim. Helena, desde o primeiro dia, desde o momento em que a vi na galeria, eu sabia. Sabia que você era quem eu esperava a vida inteira." As palavras a chocaram, mas não tanto quanto a revelação seguinte. As acusações contra seu pai, eu descobri que eram falsas antes mesmo de propor o casamento. Poderia tê-lo ajudado sem pedir nada em troca, mas fui egoísta. Queria você na minha vida de qualquer maneira, mesmo sabendo que você não me amava. A confissão caiu como um raio, iluminando verdades que Helena não estava preparada para enfrentar. Levantou-se abruptamente, enrolando-se no cobertor, a mente girando com implicações, com possibilidades, com a enormidade da mentira que havia definido sua vida nos últimos meses. "Você manipulou tudo," ela sussurrou, a voz trêmula. "Tudo foi uma farsa desde o início." "Não, Helena." Rafael levantou-se também, alcançando-a. "O que sinto por você nunca foi falso. É a única verdade da minha vida." Mas ela recuou, a confiança quebrada como um vaso atirado contra o chão. Nas semanas que se seguiram, tudo mudou.
O casamento, que já era uma farsa, tornou-se um campo minado de emoções contraditórias. Helena oscilava entre o desejo de perdoar e a incapacidade de confiar. Rafael, entre tentativas desesperadas de reconquistar seu coração e o remorso que o consumia como um veneno lento. Foi quando Helena descobriu a gravidez. Uma vida crescendo dentro dela. Um filho concebido naquela noite de tempestade, de verdades e mentiras entrelaçadas. O médico confirmara com um sorriso, sem saber que aquela notícia não traria apenas alegria, mas também um ultimato. Na mesma noite, Helena confrontou Rafael com o teste positivo. Esperava ver hesitação, talvez até rejeição, afinal um bebê nunca fizera parte do acordo. Mas a reação dele a surpreendeu. Caiu de joelhos diante dela, abraçando sua cintura, o rosto pressionado contra seu ventre ainda plano. Quando ergueu os olhos, estavam marejados. Uma família, ele murmurou, a voz embargada. Uma verdadeira família. Helena, sei que não mereço, sei que traí sua confiança, mas por favor, permita-me tentar consertar tudo. Permita-me ser o homem, o marido, o pai que vocês merecem. As palavras eram sinceras, o desespero genuíno. E por um breve momento, Helena permitiu-se imaginar essa possibilidade. Um recomeço, uma chance de transformar a mentira em verdade. Mas então, a dúvida sussurrou em seu ouvido. E se ele estivesse novamente manipulando a situação? E se a criança fosse apenas outra forma de mantê-la presa? Foi então que tomou a decisão mais difícil de sua vida. Na calada da noite, enquanto Rafael dormia, Helena arrumou uma pequena mala. Deixou sobre o criado mudo uma carta breve. Explicava que precisava de tempo, que não poderia criar uma criança em uma relação baseada em mentiras, que ele havia destruído qualquer possibilidade de confiança. Prometia entrar em contato quando o bebê nascesse, garantir que Rafael pudesse conhecer o filho, exercer a paternidade, mas não poderia continuar vivendo sob o mesmo teto, fingindo que o passado não importava. Na manhã seguinte, quando Rafael despertou para o vazio do lado dela na cama, quando leu as palavras de despedida com os olhos embaçados pelas lágrimas, um mundo inteiro desabou. Ele a procurou desesperadamente. Contratou detetives, acionou contactos em todo o país, verificou hospitais e clínicas. Mas Helena havia desaparecido como fumaça no vento. O que ele não sabia, o que ela mesma só descobriria semanas depois, era que o destino havia decidido por ambos. Uma dor lancinante no meio da noite, um táxi correndo para o pronto-socorro, as palavras do médico que soavam distantes, como se viessem através de um túnel. Sinto muito, mas o bebê, não conseguimos salvar o bebê. A perda foi um abismo que Helena atravessou sozinha, em um quarto de hospital em Lisboa, cidade grande o suficiente para desaparecer, longe o suficiente para reconstruir-se. Quando recebeu alta, estava fisicamente recuperada, mas emocionalmente devastada. Não conseguia reunir forças para contar a Rafael. Como anunciar a perda de um filho que ele nem chegara a conhecer? Como abrir aquela ferida apenas para infligir mais uma dor? Então simplesmente seguiu em frente. Arranjou um pequeno apartamento, aceitou trabalhos freelancer, passou os dias criando e as noites chorando por tudo que havia perdido. Até que, 2 anos depois, o destino trouxera Rafael de volta à sua vida através daquela entrevista de emprego. E agora ele a convidava para retornar ao porto, para o cenário onde tudo começara. A água da banheira havia esfriado quando Helena emergiu de suas lembranças. Secou-se mecanicamente, vestiu um pijama confortável e sentou-se à pequena mesa da cozinha com um bloco de notas. Começou a listar prós e contras da proposta de Rafael, tentando abordar a decisão de maneira racional, profissional. Prós: avanço na carreira, responsabilidade ampliada, reconhecimento, profissional, melhor salário, oportunidade de deixar um legado urbano significativo. Contras: retornar ao passado, possibilidade de reabrir feridas emocionais, enfrentar memórias dolorosas, proximidade com Rafael, incerteza sobre intenções verdadeiras. Quando terminou a lista, percebeu que o lado profissional claramente vencia.
Mas havia algo mais, algo que não podia ser reduzido a palavras em uma folha de papel. Havia o medo, não apenas de Rafael ou do passado, mas de si mesma, de seus próprios sentimentos, de sua própria capacidade de perdoar, de sua própria vulnerabilidade. Dormiu um sono intranquilo, povoado por sonhos fragmentados, onde Rafael ora aparecia como o manipulador que a enganara, ora como o homem quebrado que implorara seu perdão. Acordou com o som da chuva batendo contra a janela, um eco distante daquela noite na biblioteca da mansão. No escritório, Helena manteve-se ocupada com reuniões consecutivas, revisões de projetos, ajustes de cronogramas. Evitou pensar na oferta de Rafael, nas implicações de uma volta ao porto. Quando o dia de trabalho terminou, declinou do convite dos colegas para um happy hour e dirigiu-se ao estacionamento, ansiosa pelo refúgio de seu apartamento. Foi quando encontrou Renata, aparentemente aguardando por ela entre os carros. Precisamos conversar, a diretora financeira disse sem preâmbulos, aproximando-se com passos decididos. Sobre você e Rafael. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Não sei do que você está falando. Por favor. Renata revirou os olhos com impaciência. Vamos poupar tempo e fingimento. Descobri tudo. O casamento, a fuga, o bebê perdido. Tudo. A revelação atingiu Helena como um golpe físico. Apoiou-se instintivamente no carro mais próximo, tentando processar a informação. Como? Tenho minhas fontes, Renata respondeu com um dar de ombros calculadamente casual. Mas isso não importa. O que importa é que todo o conselho saberá na próxima reunião, caso você aceite a proposta do Porto. Isso é uma ameaça? Helena perguntou, recuperando a compostura. Chantagem? Chame do que quiser. Renata sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Apenas estou alertando sobre as consequências. Imagine o escândalo. A ex-esposa do CEO, contratada sem que ninguém soubesse do passado comum, agora liderando o projeto mais importante da empresa. Os acionistas adorarão essa história. Não fizemos nada de errado, Helena rebateu, a voz firme apesar do coração acelerado. Não havia conflito de interesses na minha contratação. Fui selecionada por mérito próprio, e meu trabalho comprova isso. Talvez, Renata concedeu com um gesto displicente, mas a aparência de impropriedade já seria suficiente para manchar sua reputação. E a de Rafael. O que você ganha com isso, Renata? Helena perguntou, estudando a expressão da outra mulher. Qual é seu objetivo? Algo na pergunta pareceu atingir um nervo exposto. A máscara de frieza de Renata tremulou por um instante. Rafael estava prestes a me propor sociedade quando você apareceu. Ela disse, a voz traindo uma amargura contida. Anos de trabalho, de dedicação a esta empresa, jogados fora porque ele não consegue pensar claramente quando se trata de você. Mesmo depois de tudo que você fez, mesmo depois de abandoná-lo quando ele mais precisava. Helena fechou os olhos por um momento, assimilando as implicações. Então era isso, ciúme profissional mascarado de indignação moral. Renata, você está equivocada. Rafael e eu temos apenas uma relação profissional agora. O passado ficou para trás. Não minta para mim. Renata cortou, aproximando-se mais. Vi como ele olha para você nas reuniões. Como se ilumina quando você entra. Em uma sala. Como acompanha cada movimento seu. Isso não é passado, Helena, e ele está arruinando esta empresa por sua causa. Você precisa conversar com Rafael sobre isso, não comigo. Helena respondeu, mantendo a voz controlada. Suas queixas são com ele, não comigo. Não seja ingênua, falei com ele. Sabe o que respondeu? Que você é o maior talento que a empresa contratou em anos. Ela imitou a voz de Rafael com desdém. Como se qualquer um acreditasse nessa mentira. Todos sabemos por que você está aqui. Helena encarou Renata por um longo momento, absorvendo não apenas suas palavras, mas o desespero mal disfarçado por trás delas. A mulher não estava apenas com ciúmes, estava com medo. Medo de perder sua posição, seu poder, tudo o que construíra ao longo dos anos. Faça o que achar necessário, Renata, ela disse finalmente, desbloqueando o carro com um clique no porta-chaves.
Revele o que descobriu, se isso lhe trará alguma paz. Mas saiba que, independentemente do que acontecer, continuarei fazendo meu trabalho com a mesma dedicação e competência. Porque é isso que sei fazer. É isso que sou. Sem esperar resposta, Helena entrou no carro e partiu, deixando Renata parada no estacionamento. No caminho para casa, a mente fervilhava com possibilidades e decisões. Uma coisa estava clara. Não poderia mais adiar a resposta a Rafael. Precisava enfrentar o passado de uma vez por todas. Ao chegar em casa, pegou o telemóvel e digitou uma mensagem simples. Precisamos conversar. Amanhã, após o expediente. Meu apartamento. A resposta veio quase imediatamente. Estarei lá. A chuva que caíra durante todo o dia havia cedido lugar a uma bruma fina, quando Rafael estacionou o carro em frente ao prédio de Helena. A rua arborizada em Campo de Ourique estava silenciosa. Apenas o ocasional barulho de um carro passando ou o ladrar distante de um cão quebravam o silêncio. Ele permaneceu alguns minutos dentro do veículo, encarando o pequeno edifício onde ela morava. Era tão diferente da mansão imponente que haviam compartilhado no Porto. Simples, despretensioso, acolhedor à sua maneira. Respirou fundo antes de sair, ajeitando o blazer escuro sobre a camisa branca. Havia optado por uma vestimenta mais casual do que seus habituais fatos de trabalho. Na mão direita carregava uma pasta com documentos, na esquerda um pequeno embrulho que hesitou em levar, mas acabou, decidindo não deixar no carro. O porteiro o anunciou pelo intercomunicador e Helena liberou sua entrada sem hesitação. Durante o breve trajeto de elevador até o quarto andar, Rafael tentou acalmar o coração que batia acelerado. Haviam-se passado 2 anos desde a última vez que estiveram sozinhos em um espaço privado. A noite em que ela partira, deixando apenas uma carta breve sobre o criado mudo. 2 anos de busca, de perguntas sem resposta, de uma dor que se transformara em algo denso e permanente em seu peito. A porta do apartamento 42 estava entreaberta quando ele chegou ao andar. Bateu suavemente mesmo assim, respeitando o território dela. Pode entrar. A voz de Helena soou do interior. O apartamento era pequeno, mas cuidadosamente decorado. As paredes brancas exibiam algumas aquarelas que Rafael reconheceu como obras dela. Paisagens urbanas, cenas cotidianas, rostos anônimos capturados com sensibilidade única. A sala integrada à cozinha americana era aconchegante, com um sofá de 2 lugares, uma poltrona de leitura, estantes baixas repletas de livros. Plantas espalhadas pelos cantos traziam vida ao ambiente. Era um lugar que refletia sua personalidade. Despretensioso, autêntico, acolhedor. Helena estava de pé perto da janela que dava para uma pequena varanda. Usava jeans e um pullover azul claro, os cabelos presos em um rabo de cavalo despretensioso. Parecia mais jovem, quase vulnerável, longe da postura profissional que mantinha no escritório. Obrigada por vir, ela disse, indicando a poltrona para que ele se sentasse. Aceita alguma coisa? Café, chá, água? Água, por favor. O pedido simples aliviou um pouco da tensão. Helena moveu-se até a cozinha e Rafael aproveitou o momento para colocar a pasta sobre a mesa de centro. Quando ela retornou com 2 copos, acomodou-se no sofá, mantendo uma distância segura entre eles. Renata me abordou ontem. Helena começou sem preâmbulos, sempre direta como Rafael lembrava. Ela descobriu sobre nosso passado, o casamento, a separação, tudo. Rafael fechou os olhos por um instante, absorvendo a informação. Eu deveria ter previsto isso, disse finalmente. Renata sempre teve um talento especial para descobrir segredos. O que ela disse exatamente? Que revelará tudo ao conselho se eu aceitar a proposta do Porto. Helena respondeu, mantendo o olhar fixo nele, que arruinará minha reputação e a sua também. Um músculo se contraiu no maxilar de Rafael, o único sinal visível de sua irritação. Ela está com medo, ele explicou após um momento. Sempre quis ser sócia maioritária da empresa. Quando comprei a empreendedora em Lisboa, prometi reavaliar a possibilidade depois do 1º ano. Mas, recentemente,
Deixei claro que esse não é mais meu plano. Por minha causa? A pergunta pairou no ar como cristal frágil. Rafael não desviou o olhar. Parcialmente, admitiu. Não porque voltamos a nos ver, mas porque sua visão para o projeto do Beato me fez reavaliar o futuro da empresa. Percebi que precisamos de inovação, de olhar humano, não apenas de eficiência financeira que Renata representa. Helena absorveu a informação em silêncio, processando as implicações. Ela disse que você tem agido diferente desde que cheguei, que não pensa com clareza quando se trata de mim. Um sorriso triste curvou os lábios de Rafael. Nisso ela está certa. Nunca pensei com clareza quando se tratava de você, Helena. Desde o primeiro dia. A confissão desarmou Helena momentaneamente. Ela desviou o olhar para a janela, onde a neblina suave embaçava as luzes da cidade. Não podemos voltar ao passado, Rafael. Eu sei, ele respondeu, inclinando-se levemente para a frente. Não estou pedindo isso. Estou apenas sendo honesto sobre como me sinto. Sempre fui péssimo nisso, como você bem sabe. Um silêncio se instalou entre eles. Não desconfortável, mas carregado de significados não ditos. Rafael finalmente estendeu o pequeno embrulho que trouxera. Trouxe algo para você. Não é um presente, exatamente. É mais uma devolução. Hesitante, Helena aceitou o pacote. Ao abri-lo, encontrou um medalhão de prata em formato oval. Ao pressionar a pequena trava, ele se abriu, revelando uma fotografia em miniatura. Seu pai, sorrindo, ao lado. Dela em sua formatura na faculdade. Você deixou para trás quando partiu, Rafael explicou suavemente. Sei o quanto significava para você. Guardei na esperança de um dia poder devolvê-lo. Helena sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Aquele medalhão havia sido um presente de seu pai quando completara 18 anos, um objeto simples, sem valor material significativo, mas carregado de memórias. Pensara que o havia perdido para sempre. Obrigada, sussurrou, fechando os dedos ao redor do objeto precioso. Sobre o bebê, Rafael começou, a voz ligeiramente trêmula. Tentei de tudo para encontrar você. Contratei detetives, verifiquei registros hospitalares, vasculhei cada pista possível. Quando finalmente descobri que você estava em Lisboa, já haviam se passado quase 18 meses. Então, decidi esperar. Esperar que você entrasse em contato quando se sentisse pronta. Helena engoliu em seco, o nó na garganta quase impedindo-a de falar. Perdi o bebê 2 semanas depois de deixar o porto. Ela disse finalmente, as palavras saindo entrecortadas. Foi um aborto espontâneo. Os médicos disseram que acontece e que nem sempre há uma explicação. Eu queria te ligar, queria que você soubesse, mas como poderia? Depois de tudo, depois de partir daquela maneira, Rafael fechou os olhos, assimilando a dor daquela revelação. Quando os reabriu, estavam marejados. Sinto muito que tenha passado por isso sozinha, ele disse, a voz rouca. Jamais a teria deixado enfrentar aquele momento sem apoio, independentemente de qualquer coisa entre nós. Eu sei, Helena admitiu, surpreendendo a si mesma com a certeza naquelas palavras. Sempre soube, no fundo. Foi por isso que não consegui te ligar, porque sabia que você viria imediatamente, que deixaria tudo para trás por nós. E eu não estava pronta para esse nível de compromisso, para essa verdade. Não depois de descobrir como tudo começou entre nós. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, não para tocar a dela, mas como um gesto de abertura. O início foi errado, Helena. Não vou negar isso. Manipulei a situação, criei condições para tê-la em minha vida. Foi egoísta, foi imperdoável. Mas o que veio depois, o que cresceu entre nós, aquilo foi real, pelo menos para mim. Helena estudou o rosto dele, as linhas de expressão mais profundas ao redor dos olhos, os primeiros fios grisalhos nas têmporas, os traços que conhecia tão bem e que ainda assim pareciam diferentes agora, marcados por experiências que não haviam compartilhado. Para mim também, ela admitiu finalmente. E foi isso que tornou tudo mais difícil. Descobrir que algo verdadeiro havia nascido de uma mentira. Rafael assentiu, compreendendo.
É por isso que nunca tentei forçar uma reconciliação quando finalmente a encontrei, disse. Porque entendi que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser simplesmente consertadas. Precisam ser reconstruídas do zero se houver a chance. Helena sentiu algo se mexer dentro dela, uma compreensão, uma possibilidade que não havia considerado até então. Rafael havia mudado. Ela havia mudado. Talvez o tempo e a distância não tivessem apenas aberto feridas, mas também criado espaço para crescimento. A proposta do Porto, ela disse, retornando ao assunto inicial, é realmente apenas profissional. Rafael não hesitou na resposta. É uma oportunidade legítima, que você merece por seu talento. A empresa precisa de alguém com sua visão liderando o projeto. Mas seria mentira dizer que não pensei também na possibilidade de redescobrir quem somos agora longe dos erros do passado. A honestidade era refrescante. Helena apreciou a transparência, algo que havia faltado no início de sua relação. E quanto a Renata, suas ameaças? Rafael pegou a pasta sobre a mesa e a abriu, revelando alguns documentos. Já resolvi essa questão, disse, estendendo os papéis para Helena. Este é um comunicado oficial que será enviado amanhã a todos os diretores e membros do conselho. Explica nossa história prévia e esclarece que sua contratação foi feita por Patrícia, sem minha interferência. Inclui também todos os pareceres de avaliação de desempenho desde sua chegada, comprovando seu mérito profissional. Renata pode tentar criar um escândalo, mas estaremos à frente dela. Helena examinou os documentos, impressionada com a minuciosidade e a franqueza. Não havia tentativa de esconder o passado, apenas de contextualizá-lo adequadamente, separando o pessoal do profissional. Você já havia preparado isso antes mesmo de saber sobre Renata. Ela constatou não era uma pergunta. Sim, porque sempre soube que um dia a verdade viria à tona, e não queria que isso prejudicasse sua carreira ou sua reputação. Helena devolveu os documentos à pasta, sentindo-se simultaneamente protegida e respeitada por aquele gesto. Ainda não respondi sobre o Porto, ela disse, levantando-se para servir mais água. A proximidade da conversa exigia movimento, exigia espaço para organizar os pensamentos. Sei que é uma decisão difícil, Rafael comentou observando-a. Não apenas profissionalmente, mas pelos significados que a cidade carrega para nós. Helena retornou ao sofá, sentando-se um pouco mais perto dele dessa vez. Tenho medo, admitiu a voz baixa. Não de você, não do projeto. Tenho medo de mim mesma, de me permitir sentir algo que já me machucou tanto antes. O medo é válido, Rafael respondeu suavemente. Eu também tenho medo, de estragar tudo novamente, de não ser digno da segunda, chance que nem sei se existe. Havia uma vulnerabilidade crua em suas palavras que tocou Helena profundamente. O Rafael que conhecera anos antes jamais admitiria medo ou insegurança. O homem à sua frente era diferente, mais honesto consigo mesmo, mais aberto às próprias falhas. Se eu aceitar o projeto, ela começou, medindo cada palavra. Preciso que entenda que será um recomeço profissional antes de qualquer outra coisa. Se algo mais acontecer entre nós, terá que crescer naturalmente, sem pressão, sem expectativas. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rafael. Não o sorriso calculado do empresário, mas o sorriso raro e verdadeiro que Helena vira poucas vezes durante seu casamento. É mais do que eu poderia esperar, ele disse simplesmente. O momento foi interrompido pelo toque do telemóvel de Helena. Ao verificar a tela, ela franziu o senho. É Marcos. Desculpe, preciso atender. A conversa foi breve, mas a expressão de Helena transformou-se em preocupação à medida que ouvia. Quando desligou, seu semblante estava sério. Problemas. Renata convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã de manhã. Ela explicou a voz tensa. Marcos acabou de ser informado. O tema oficial é revisão de contratações recentes, mas ele suspeita que seja sobre mim. Rafael assentiu sem demonstrar surpresa. Ela está agindo mais rápido do que imaginei, comentou, pegando o telemóvel. Preciso fazer algumas ligações. Helena observou enquanto ele discava números, falava brevemente com diferentes pessoas, dava instruções precisas. Era o Rafael empresário em ação,
focado, estratégico, resolutivo. Quando terminou a última ligação, parecia confiante. Estaremos preparados, garantiu. Patrícia está enviando todo o processo de sua contratação para os membros do conselho esta noite. José Henrique, o presidente, já está ciente da situação e concorda que não há conflito de interesses real. E Marcos acabou de me confirmar que apresentará os resultados impressionantes do departamento sob sua liderança. Helena sentiu uma onda de gratidão por aquelas pessoas que mal conhecia, mas que estavam dispostas a defender sua competência profissional. Obrigada, disse sinceramente, mas ainda me preocupo com como isso afetará a minha posição na empresa. Mesmo sem um escândalo formal, os rumores sempre existirão, Rafael completou, compreendendo sua preocupação. Em qualquer empresa, em qualquer circunstância. A questão é se permitiremos que definam quem somos e o que podemos alcançar. Helena refletiu sobre aquelas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Durante toda a sua carreira, havia lutado contra preconceitos súbitos por ser mulher em um setor predominantemente masculino. Sempre precisara provar seu valor repetidamente, enquanto colegas homens eram aceites pela premissa de competência. Você está certa, Rafael continuou, lendo seus pensamentos. Será mais difícil para você do que para mim. Sempre é. Mas conheço seu trabalho, Helena. Sei do que é capaz. E se decidir ficar, enfrentaremos isso juntos. Profissionalmente falando. A adição apressada a fez sorrir, apesar da tensão do momento. Rafael sempre havia sido cuidadoso, com as palavras, sempre preciso em suas colocações. Vê-lo corrigindo-se, tentando respeitar os limites que ela estabelecera, era estranhamente comovente. Vamos a essa reunião amanhã, ela decidiu, endireitando os ombros. E depois disso, darei minha resposta sobre o Porto. Rafael levantou-se, entendendo que a conversa havia chegado a um ponto natural de pausa. Posso buscá-la amanhã? Ofereceu. Seria apropriado chegarmos juntos, apresentando uma frente unida. Helena considerou a proposta. Sim, acho que seria adequado. Ele caminhou até a porta, parando antes de abri-la. Helena, independentemente do que aconteça amanhã, ou do que você decida sobre o Porto, obrigado por esta noite. Por me permitir estar aqui, por conversarmos honestamente. Obrigada pela devolução do medalhão, ela respondeu, tocando o pequeno objeto que agora repousava em seu bolso. Significa mais do que você imagina. Quando a porta se fechou atrás de Rafael, Helena permaneceu imóvel por alguns minutos, absorvendo tudo o que havia sido dito e, mais importante, tudo o que havia sido sentido durante aquela conversa. Algo havia mudado sutilmente entre eles. Não era reconciliação, não ainda, mas talvez o início de uma compreensão mais profunda, mais madura. Caminhou até a pequena varanda e observou o carro de Rafael afastando-se pela rua neblinada. O coração batia em um ritmo estranho. Não era o palpitar doloroso que sentira por tanto tempo quando pensava nele, nem a frieza que tentara cultivar como proteção. Era algo novo, algo para o qual ainda não tinha nome. A manhã seguinte amanheceu clara e fria, um daqueles dias de inverno lisboeta, em que o céu apresenta um azul quase doloroso, de tão intenso. Helena acordou antes do despertador, após uma noite de sono surpreendentemente tranquila. Vestiu-se com cuidado especial. Optou por um tailleur cinzento escuro, bem cortado, cabelos presos em um coque baixo, maquilhagem discreta, mas impecável. A imagem que o espelho devolvia era de uma mulher profissional, segura, preparada. A rapariga insegura que um dia aceitara um casamento por conveniência havia ficado para trás há muito tempo. Rafael chegou pontualmente às 7h30. Estava elegante no habitual fato escuro, mas Helena notou que escolhera uma gravata azul que ela havia lhe dado anos antes. Um detalhe pequeno, provavelmente inconsciente, mas que falava volumes. Pronta? Ele perguntou simplesmente quando ela abriu a porta. Pronta, Helena confirmou, pegando sua pasta e mala. O trajeto até o escritório foi silencioso, não por constrangimento, mas por concentração compartilhada. Ambos mentalmente revisavam estratégias,
preparavam argumentos, antecipavam cenários possíveis. Quando chegaram ao estacionamento da empresa, Rafael desligou o motor, mas não fez menção de sair imediatamente. Queria que soubesse, ele disse olhando diretamente para ela, que independentemente do que acontecer lá dentro, estou orgulhoso de trabalhar com você. Como profissional, como pessoa. O elogio sincero aqueceu algo dentro de Helena. Obrigada. Também estou orgulhosa do que construímos aqui, do que a empresa está se tornando. Subiram juntos pelo elevador executivo, chegando ao 20º andar, onde a sala de reuniões principal já fervilhava com a presença de diretores e conselheiros. Patrícia aproximou-se imediatamente, entregando a ambos uma pasta com documentos. Todos os dados que solicitaram, ela informou discretamente. O presidente já foi informado detalhadamente e parece tranquilo com a situação. Helena agradeceu com um aceno, enquanto Rafael pousava brevemente a mão nas costas dela. Um gesto de apoio quase imperceptível, mas que transmitia segurança. Marcos, o diretor criativo, também se aproximou, trazendo gráficos de desempenho do departamento desde a chegada de Helena. Renata já estava sentada à mesa, cercada por 2 conselheiros mais velhos que pareciam absortos em sua conversa. Ao ver Helena e Rafael entrando juntos, seu rosto endureceu momentaneamente antes de reassumir a expressão profissional habitual. A reunião começou pontualmente às 8 horas, com José Henrique Mendes, o presidente do conselho, assumindo a palavra. Bom dia a todos. Fomos convocados extraordinariamente pela diretora financeira, Renata Vasconcelos, para discutir o que ela classifica como potencial conflito de interesses em contratações recentes. Passo a palavra a ela para que exponha suas preocupações. Renata levantou-se com a confiança de quem já vencera muitas batalhas corporativas. Vestida impecavelmente em um conjunto vermelho escuro, projetava autoridade e determinação. Obrigada, presidente. Venho hoje trazer ao conhecimento deste conselho uma situação que considero preocupante para a governação desta empresa. Começou, a voz modulada para transmitir preocupação genuína. Há aproximadamente 3 meses contratamos uma coordenadora para o departamento de design, a senhora Helena Duarte. Helena sentiu todos os olhares voltarem-se brevemente para ela, mas manteve a expressão neutra, profissional. O que não foi informado a este conselho, Renata continuou, é que a senhora Duarte e nosso CEO, Rafael Mendonça, possuem um histórico pessoal significativo. Na verdade, foram casados por quase 2 anos no Porto, antes da mudança de Rafael para Lisboa. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente silenciado quando José Henrique ergueu a mão. Senhorita Vasconcelos, estou ciente desta informação desde ontem à noite, quando recebi um comunicado completo do próprio Sr. Mendonça. O presidente interveio. Inclusive sobre o processo de contratação conduzido pela Diretoria de Recursos Humanos sem interferência direta do CEO. Qual é exatamente sua preocupação? Renata pareceu momentaneamente desestabilizada, mas recuperou-se rapidamente. Minha preocupação, presidente, é que este relacionamento prévio não divulgado pode ter influenciado decisões importantes da empresa, incluindo a recente proposta de expansão para o Porto, que seria liderada pela senhora Duarte. Entendo. José Henrique assentiu, virando-se para Helena. Senhora Duarte, gostaria de se manifestar? Helena sentiu o coração acelerar, mas sua voz saiu firme quando tomou a palavra. Agradeço a oportunidade, presidente. Sim, Rafael e eu fomos casados no passado. Não mencionei esse facto durante meu processo seletivo porque, francamente, não considerei relevante para minhas qualificações profissionais. Fui entrevistada e selecionada por Patrícia Mendonça, diretora de RH, e por Marcos Viana, diretor criativo, sem qualquer participação de Rafael. Fez uma pausa, permitindo que as palavras fossem absorvidas antes de continuar. Quanto à proposta do Porto, é um projeto com mérito próprio, baseado no sucesso do conceito do Beato, que desenvolvemos aqui em Lisboa. Estou considerando a oferta exclusivamente por seus méritos profissionais, não por qualquer outra razão. José Henrique assentiu,
satisfeito com a resposta direta. Voltou-se então para Rafael. Senhor Mendonça, como CEO, o senhor reconhece que deveria ter informado o conselho sobre esta conexão prévia no momento da contratação? Rafael manteve o contato visual, sem hesitação. Sim, presidente, reconheço. Foi uma falha de minha parte, motivada pelo desejo de não interferir no processo seletivo. Queria garantir que Helena, a senhora Duarte, fosse avaliada exclusivamente por seu talento excepcional, sem qualquer percepção de favorecimento. Mas assumo a responsabilidade pela omissão e me desculpo por ela. A sinceridade da resposta pareceu agradar ao conselho. José Henrique consultou brevemente suas anotações antes de continuar. Diretora Patrícia, por favor, poderia confirmar que o processo seletivo seguiu todos os protocolos habituais? Patrícia levantou-se profissional como sempre. Sim, presidente. O processo foi conduzido exatamente como todos os outros para cargos de coordenação. A senhora Duarte competiu com 23 outros candidatos. Passou por 4 fases de seleção, incluindo testes técnicos e entrevistas com diferentes avaliadores. Sua contratação foi baseada exclusivamente em mérito. E diretor Marcos, José Henrique continuou. Como avalia o desempenho da senhora Duarte desde sua contratação? Marcos abriu um sorriso genuíno antes de responder. Excepcional, presidente. Em apenas 3 meses, conseguimos finalizar projetos que estavam estagnados há anos. A produtividade do departamento aumentou em 42%, como mostram os gráficos que distribuí. O projeto do Beato, sob sua liderança, tornou-se referência nacional em revitalização urbana sustentável. Renata parecia cada vez mais desconfortável, percebendo que sua estratégia não estava funcionando como planeado. Presidente, minha preocupação não é com a competência da senhora Duarte, que reconheço ser considerável. Ela tentou novamente. É com a aparência de impropriedade, com a mensagem que enviamos quando relações pessoais podem ser percebidas como influenciadoras de decisões corporativas. José Henrique considerou o argumento por um momento. Uma preocupação válida, concedeu finalmente. E por isso agradeço seu zelo, diretora. A governação desta empresa deve ser sempre transparente e ética. Renata sorriu, sentindo uma vitória próxima, mas o presidente continuou. No entanto, após revisar todos os documentos apresentados, não vejo evidências de favorecimento impróprio ou decisões prejudiciais aos interesses da empresa. Pelo contrário, os resultados, sob a liderança da senhora Duarte, têm sido notáveis. Virou-se para encarar toda a mesa diretiva. Proponho o seguinte encaminhamento. Primeiro, registraremos formalmente o histórico pessoal entre o CEO e a coordenadora, para transparência total. Segundo, estabeleceremos que quaisquer decisões envolvendo diretamente a senhora Duarte serão aprovadas por um comitê independente, não apenas pelo CEO. E terceiro, o projeto do Porto será avaliado por seus méritos próprios, com uma análise detalhada de viabilidade a ser apresentada na próxima reunião ordinária. A proposta foi aceita unanimemente, com Renata abstendo-se discretamente. Quando a reunião foi encerrada, os diretores dispersaram-se rapidamente, alguns lançando olhares curiosos para Helena e Rafael, mas ninguém ousando fazer comentários diretos. Renata saiu primeiro sem dirigir-lhes a palavra. Helena suspirou de alívio quando a porta se fechou atrás do último conselheiro. Foi melhor do que esperava, comentou para Rafael, que permanecia ao seu lado. José Henrique sempre foi um homem justo, Rafael respondeu, e também pragmático. Ele sabe reconhecer talento e resultados. Helena reuniu seus documentos, sentindo uma mistura de exaustão e alívio. Acho que devo me preparar para os olhares e sussurros nos próximos dias. Durará uma semana no máximo, Rafael garantiu com um meio sorriso. Logo alguma outra fofoca corporativa tomará o lugar da nossa. Talvez as ações suspeitas da subsidiária espanhola ou o caso do diretor de marketing com a assistente da controladoria. O comentário arrancou uma risada inesperada de Helena. Você sempre soube de todos os rumores, não é? É meu trabalho saber, ele respondeu, o sorriso alargando-se.
Gerenciar pessoas significa entender não apenas o que dizem oficialmente, mas o que sussurram nos corredores. Caminharam juntos até o elevador, uma nova cumplicidade pairando entre eles após enfrentarem juntos aquele desafio. Sobre o porto, Helena disse quando estavam sozinhos na cabine. Aceito a proposta. Rafael virou-se para encará-la sem esconder a surpresa. Tem certeza? Sim, ela afirmou com convicção. É um projeto extraordinário, uma oportunidade única. Seria tolo recusar por medo do passado. O sorriso dele foi genuíno, iluminando os olhos verdes de uma maneira que Helena havia quase esquecido. A empresa terá sorte de tê-la liderando a expansão, disse. Simplesmente, mantendo o tom profissional apesar da evidente satisfação. Quando as portas do elevador se abriram no 13º andar, Helena hesitou antes de sair. Talvez possamos jantar esta noite para discutir os detalhes do projeto. Rafael assentiu, compreendendo o que não estava sendo dito. Que aquele jantar seria também uma primeira tentativa de redescoberta, um pequeno passo em direção ao que poderia ser, não ao que havia sido. Claro, mando meu motorista buscá-la às 8. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos para a transferência para o porto. Helena dedicou-se à formação da equipa que assumiria os projetos em Lisboa na sua ausência, a finalização de pendências, as reuniões de alinhamento com os novos parceiros no Sul. Rafael manteve uma distância profissional respeitosa no escritório, mas os jantares para discutir o projeto tornaram-se regulares, evoluindo gradualmente de encontros estritamente profissionais para conversas mais pessoais, mais honestas. Em uma dessas noites, sentados em um restaurante discreto com vista para o Parque Eduardo VII, Rafael surpreendeu Helena com uma pergunta inesperada. A mansão no Porto. Você gostaria de vê-la novamente? Helena pousou o garfo lentamente, ponderando. Você ainda a mantém, depois de todo este tempo? Sim, ele admitiu. Não consegui vendê-la. Ou talvez não quis vendê-la. É uma parte importante da minha vida, apesar de tudo. Helena sentiu o peso daquelas palavras. A mansão onde haviam vivido não era apenas uma propriedade valiosa, era o cenário de seu passado compartilhado, com todas as suas complexidades. Não sei se estou pronta para isso, respondeu honestamente. Há muitas lembranças ali. Compreendo. Rafael assentiu. Foi apenas um pensamento. Você terá um apartamento corporativo próximo ao novo escritório, obviamente. Confortável, conveniente. Helena alcançou a mão dele sobre a mesa, o primeiro contato voluntário desde que haviam se reencontrado. Obrigada por entender, disse suavemente. Talvez um dia, mas não agora. Precisamos construir novas memórias primeiro, antes de revisitar as antigas. Rafael entrelaçou os dedos nos dela, o contacto simples enviando uma corrente elétrica por ambos. Novas memórias, repetiu, como uma promessa. Sem mentiras desta vez. Sem mentiras, ela concordou. A mudança para o porto aconteceu em uma ensolarada manhã de setembro. Helena observou da janela do avião enquanto a cidade se revelava abaixo, o Rio Douro reluzindo sob o sol, os parques verdejantes, os prédios históricos misturados à arquitetura moderna. Era estranho retornar como uma pessoa diferente, transformada pelos anos e experiências. Parte dela temia os fantasmas que poderia encontrar ali. Outra parte, maior a cada dia, ansiava pela possibilidade de redenção. O projeto de revitalização avançou rapidamente nos primeiros meses. A equipa local respondeu entusiasticamente à visão de Helena e as autoridades municipais ofereceram apoio irrestrito quando viram os primeiros resultados. Rafael viajava frequentemente entre Lisboa e o Porto, acompanhando pessoalmente o desenvolvimento dos trabalhos e, embora nunca admitisse abertamente, buscando também aqueles momentos preciosos com Helena longe do escrutínio corporativo. Foi durante uma dessas visitas, 6 meses após o início do projeto, que Helena finalmente aceitou o convite para visitar a antiga mansão. O motorista os deixou diante dos imponentes portões de ferro e, por um momento, ela hesitou, as memórias assaltando-a como um vendaval. Podemos ir embora se preferir, Rafael ofereceu, percebendo seu desconforto.
Helena respirou fundo, reunindo coragem. Não, quero fazer isso. Preciso fazer isso. A propriedade estava exatamente como ela lembrava. Os jardins impecavelmente mantidos, a fonte central murmurando suavemente, a fachada imponente com suas colunas clássicas. Mas havia algo diferente também, algo que ela não conseguiu identificar imediatamente. Mandei redecorar alguns ambientes, Rafael explicou enquanto abria a porta principal, para torná-la menos pesada. O interior revelou a mudança que Helena sentira ao se aproximar. Os tons escuros que predominavam antes haviam dado lugar a cores mais claras, mais vivas. Quadros contemporâneos substituíram as pinturas sóbrias das paredes. A mobília antiga permanecia, mas reorganizada, de forma a criar espaços mais acolhedores, menos formais. Está diferente, ela comentou percorrendo com os olhos a sala de estar. Mais leve. Como nós, Rafael respondeu simplesmente. Percorreram os cômodos lentamente, cada um revivendo suas próprias memórias, enquanto criavam novas impressões. A biblioteca onde haviam se aproximado pela primeira vez durante a tempestade. O jardim de inverno, onde Helena costumava desenhar nas manhãs de domingo. O escritório onde Rafael passara incontáveis noites trabalhando, muitas vezes apenas para evitar enfrentar a realidade de seu casamento. Quando chegaram ao antigo quarto de Helena, ela parou à porta, incerta. Transformei em um ateliê, Rafael disse, abrindo a porta com cuidado. Achei que o espaço merecia luz, criatividade. O quarto havia sido completamente modificado. As paredes, agora brancas, refletiam a luz natural que entrava pelas amplas janelas. Um cavalete ocupava o centro do ambiente, rodeado por mesas com materiais de pintura. Nas prateleiras, livros de arte substituíam os romances que Helena costumava ler antes de dormir. É lindo, ela sussurrou genuinamente emocionada. Pensei que talvez, quando tiver tempo, possa usar este espaço. Rafael sugeriu hesitante. Para criar, para se expressar. Helena virou-se para ele, os olhos brilhantes com lágrimas contidas. Por que fez isso? Por que manteve tudo, transformou tudo, mesmo sem saber se eu voltaria? Rafael aproximou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Quando ela permaneceu no lugar, ele tomou suas mãos entre as suas. Porque precisava acreditar em recomeços, respondeu com sinceridade. Porque mesmo nos momentos mais escuros, quando você havia partido e eu não sabia se haveria novamente, algo dentro de mim insistia que nossa história não havia terminado. Não daquela maneira. Helena sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Nos últimos meses, haviam reconstruído cuidadosamente uma relação. Primeiro profissional, depois uma amizade cautelosa e finalmente algo mais profundo, mais significativo. Mas sempre com a sombra do passado pairando entre eles, nunca completamente exorcizada. Tenho medo, admitiu em um sussurro, de repetirmos os mesmos erros, de nos machucarmos novamente. Eu também tenho medo, Rafael confessou, mas aprendi que o medo não deve nos impedir de tentar, de arriscar, de acreditar. Lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o encanto do momento, Rafael inclinou-se na direção dela. Seus lábios encontraram-se em um beijo delicado, hesitante, como uma pergunta silenciosa. Helena respondeu aprofundando o contato, suas mãos subindo para emoldurar o rosto dele. Quando se separaram, ofegantes e comovidos, Rafael apoiou sua testa na dela. Não estou pedindo promessas, disse suavemente. Apenas uma chance de fazermos diferente desta vez. Helena fechou os olhos por um momento, deixando que as emoções a atravessassem sem resistência. O medo ainda estava lá, mas agora dividia espaço com algo mais forte. Esperança. A esperança de que dois corações quebrados pudessem juntos criar algo inteiro e verdadeiro. Uma chance. Ela concordou, abrindo os olhos para encontrar os dele. Um dia de cada vez. Naquela noite, enquanto a lua iluminava os jardins da mansão, Helena e Rafael sentaram-se na varanda com taças de vinho, conversando, como não conversavam há anos.
Falaram sobre os erros do passado, sobre as feridas que ainda estavam cicatrizando, sobre os sonhos que haviam abandonado e os novos que começavam a cultivar. Não havia mais segredos entre eles, nem meias-verdades, nem manipulações subtis. Apenas duas pessoas que haviam vivido o suficiente para valorizar a honestidade acima de tudo. Sabe o que é engraçado? Helena comentou, observando as estrelas. Quando nos casamos, foi por um contrato. Um acordo frio, calculado. E agora, anos depois, estamos aqui porque escolhemos estar. Porque queremos estar. Rafael sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. Talvez precisássemos percorrer todo esse caminho para chegar aqui, para aprender que o verdadeiro amor não nasce de contratos ou obrigações, mas de escolhas diárias, de perdão, de crescimento conjunto. Helena recostou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz que havia esquecido ser possível. Um longo caminho, concordou, mas talvez valha a pena no final. Nos meses que se seguiram, o projeto de revitalização transformou não apenas a paisagem urbana do porto, mas também as vidas daqueles envolvidos. O antigo bairro industrial ganhou novas cores, novos espaços, nova energia. Famílias de baixa renda receberam apartamentos dignos. Artistas locais encontraram galerias para expressar sua criatividade. Crianças ganharam parques onde antes havia apenas betão deteriorado. Helena e Rafael construíram sua relação com o mesmo cuidado, a mesma atenção aos detalhes que dedicavam ao projeto. Havia dias difíceis, é claro, momentos em que antigas inseguranças ressurgiam, em que o passado parecia pesar mais do que o presente. Mas havia também risos compartilhados, confidências trocadas nas madrugadas, pequenas descobertas sobre si mesmos e sobre o outro. Numa tarde de primavera, quase um ano após o início do projeto, Helena encontrava-se no ateliê da mansão, trabalhando em uma tela grande, um presente para a inauguração do complexo cultural que seria o coração do projeto de revitalização. O pincel deslizava sobre a tela com confiança, capturando a transformação da cidade em cores vibrantes e traços precisos. Rafael observava da porta sem querer interromper sua concentração. Apenas quando ela fez uma pausa, afastando-se para avaliar o trabalho, ele se aproximou, abraçando-a por trás. "É maravilhoso", comentou, admirando a pintura. "Como tudo que você cria." Helena sorriu, relaxando contra o peito dele. "O presidente da Câmara pediu algo que representasse o espírito do projeto. Espero ter capturado isso." "Capturou perfeitamente", Rafael garantiu. A renovação, a esperança, o futuro construído sobre as fundações do passado. Helena virou-se nos braços dele, manchando acidentalmente sua camisa branca com tinta azul. "Oh, desculpe", exclamou, tentando limpar a mancha. Rafael riu, segurando suas mãos para impedi-la de esfregar ainda mais. "Deixe. É apenas uma camisa." "Uma camisa italiana caríssima", ela corrigiu, mordendo o lábio. "Que agora tem ainda mais valor", ele respondeu beijando-a suavemente, "porque carrega uma marca sua." Helena sentiu o coração expandir-se com aquelas palavras simples. Era assim, agora entre eles, pequenos gestos cotidianos carregados de significados profundos, momentos banais transformados em declarações de amor. "Tenho algo para você", Rafael disse, afastando-se para pegar algo no bolso. "Não é um anel, não se preocupe, ainda não." O ainda pairou entre eles como uma promessa silenciosa. Helena observou, enquanto ele retirava uma pequena caixa de veludo azul. Quando a abriu, revelou um pendente delicado em formato de chave. "É a chave original desta casa", explicou. "Mandei transformá-la em um pendente. Não para que volte a morar aqui, não como antes, mas para que saiba que sempre terá um lar aqui, se e quando quiser. Em seus termos, não nos meus." Helena tocou o pendente com reverência, compreendendo o simbolismo profundo do gesto. Não era uma tentativa de trazê-la de volta ao passado, mas um convite para criar algo novo, algo escolhido livremente. "É perfeito", sussurrou, virando-se para que ele pudesse colocar o pendente em seu pescoço.
O metal frio contra sua pele era um lembrete tangível de quão longe haviam chegado, de quanto haviam crescido. Na semana seguinte, a inauguração do complexo cultural reuniu autoridades, imprensa e a comunidade local. O edifício que um dia abrigara uma fábrica poluente agora resplandecia com sua arquitetura renovada. Os tijolos originais preservados e valorizados, os espaços internos redesenhados para abrigar galerias, salas de aula, um pequeno teatro. No centro do saguão principal, a pintura de Helena ocupava uma parede inteira, contando visualmente a história de transformação da cidade. Durante seu discurso, o presidente da Câmara chamou Helena ao palco, reconhecendo publicamente sua contribuição não apenas para aquele projeto específico, mas para uma nova visão de cidade inclusiva e sustentável. Sob aplausos calorosos, ela agradeceu brevemente, desviando o foco para a equipa que tornara tudo possível. Seus olhos encontraram os de Rafael na primeira fila, orgulhosos, emocionados, cheios de um amor que não precisava mais esconder-se. Mais tarde, na pequena festa que seguiu a cerimônia, encontraram um momento de privacidade em um dos terraços. A cidade estendia-se abaixo deles, pontilhada de luzes que refletiam no Rio Douro como estrelas caídas. "Estou orgulhoso de você", Rafael disse, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. "Do que construiu aqui, do que representa." Helena sorriu, aceitando a bebida. "Construímos juntos, como deveria ter sido desde o início." Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. Se é o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já não precisam preencher cada momento com palavras, que encontraram conforto na simples presença um do outro. "Recebi um convite para expandir o projeto para Faro", Helena comentou após alguns momentos. "O presidente da Câmara de lá ficou impressionado com os resultados aqui." Rafael ergueu uma sobrancelha, surpreso. "É uma oportunidade incrível. Você aceitará?" "Talvez", ela respondeu, estudando sua reação. "Se não for um problema para nós." O uso do nós não passou despercebido por Rafael. Seu sorriso alargou-se. "Nunca será um problema. Podemos fazer funcionar, não importa onde o trabalho nos leve. Afinal, já superamos obstáculos muito maiores." Helena assentiu, repousando a cabeça no ombro dele, enquanto contemplavam a cidade. O pendente em formato de chave brilhava suavemente sob as luzes do terraço. Não uma corrente a prendê-la, mas um lembrete de que, independentemente de onde estivessem, haviam finalmente encontrado um ao outro. Verdadeiramente, desta vez. "Sabe o que mais gosto em nós agora?" ela perguntou suavemente. "Que não há mais contratos, nem acordos, nem obrigações. Apenas escolhas. Escolhas que fazemos todos os dias com os olhos abertos, sabendo exatamente quem somos." Rafael beijou-lhe a têmpora com ternura. "E continuaremos escolhendo dia após dia, porque o verdadeiro amor não é um documento assinado uma vez, mas uma decisão renovada a cada amanhecer." Sob o céu estrelado do porto, duas almas que haviam se perdido e se encontrado novamente selaram aquela promessa silenciosa, de honestidade, de respeito, de um amor construído não sobre ilusões ou manipulações, mas sobre as fundações sólidas da verdade. Um amor que, como a cidade ao redor deles, havia renascido das cinzas do passado, mais forte, mais autêntico, mais real do que jamais imaginaram ser possível.